polêmica, né? A deputada federal Luciene Cavalcante. De que partido é a Luciene Cavalcante aí, produção? Já vamos para a Luciene Cavalcante. Do PSOL. Do PSOL. Protocolou uma representação no Ministério Público Federal do Distrito Federal. Nossa Senhora, eu adoro o jeitinho que vocês tratam o TP, tá? Pedindo para que seja investigado o fato de Laura, a filha caçula de Bolsonaro, e de Michele, não ter sido vacinada contra a Covid-19. A parlamentar solicita que a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude tome as medidas necessárias para obrigar a vacinação. Em nota, a defesa do ex-presidente disse que Laura, hoje com 12 anos de idade, não teria se vacinado em razão de comorbidades pré-existentes, o que seria atestado por médicos. Agora você veja esse PCdoB, que em janeiro estava lá com a Xuxa, Fábio Rappi, né, tentando derrubar a Damares, porque a Damares ela estava inventando dados falsos sobre exploração sexual de crianças lá em Marajó, né? Bom, eu não sei se os números eram exatos, mas que tem crianças sendo exploradas sexualmente lá, tem, inclusive as famílias exploram, né, cafetinam essas crianças. Agora, ninguém quer saber das crianças que estão sendo estupradas todo dia em Marajó, mas cria-se essa tempestade em torno da vacina da filha do ex-presidente, que diz que tem uma recomendação médica para que não fosse vacinada. E aí, para que serve o PCdoB? Perdão, PSOL. O PSOL. Tá quase que é tudo a mesma. Quase a mesma farinha de um saco parecido. É do PSIL. Bom, eu realmente, né, nesse ponto, eu tenho a concordar que a filha do Bolsonaro, se ela tem como provar, né, o Bolsonaro provar que ela tinha comorbidade, isso daí não tem mais o que se discutir. Ela não teria que ser vacinada e pronto. Não tem o que a gente fica aqui tentando explorar o assunto. A deputada que fez isso, o que ela quer é mídia, é procurar como a gente diz aí no ditado popular, né, um brocardo, pelo em ovo. É fato que se ela tem comorbidade, não tinha que ser vacinada. E eu acredito, por mais que eu tenha as divergências com o ex-presidente da República, ele não ia colocar a filha dele em risco. Isso daí também, a gente começa a divagar o assunto, chegar ao ponto dele colocar a filha dele em risco de vida ou morte por uma questão política, por uma linha que ele seguiu. De repente até ele foi vacinado e está escondendo, pode ser que no celular se descubra isso, mas colocar a filha dele em risco, aí eu já acho um exagero. É uma coisa de realmente, né, sabe, de filha de uma progenitora, né, fazer uma coisa dessa, né? E não é só o pai, a mãe também não ia deixar. E a mãe que se vacinou. Ela se vacinou. Não ia vacinar a filha. Ou seja, não teve uma imposição dentro de casa. Ninguém vai se vacinar. Não teve. A Michele Bolsonaro se vacinou nos Estados Unidos. Ela se vacinou com uma dose da Janssen e se demonstra que havia uma preocupação com os efeitos colaterais da Pfizer, que é inclusive o que se fala. Sim. Então, ou seja, está tudo dentro de uma organização que faz sentido. A mãe se vacinou, ou seja, não houve imposição alguma, e ela se vacinou com uma outra vacina daquela que ela tinha uma preocupação com possíveis efeitos colaterais. Porque eu acho que essa mistura desses assuntos que nós estamos tratando aqui, colocar a Laura no meio, querer destruir o ex-presidente. Eu acho assim... Da forma mais baixa. Mais baixa. Lembra da Bárbara Garcia? Sim. A Bárbara Garcia chamou a filha do presidente, com 11 anos de idade, de prostituta, e todo mundo achou normal. Passou batido. Porque é você chamar de prostituta com amor. E todo mundo sabe, Chico já ensinava, para se viver do amor, tem que esquecer o amor. Há que se amar, sem se amar e suar como um trabalhador, como um funcionário. E ela fez isso, todo mundo achou normal. Já expõe a menina. Por isso que Chico é merecedor do prêmio que recebeu agora de Camões. Ele foi merecedor até 86. É um pouco tarde, né?
30... Mas, ô Pavinato... quase 40 anos depois. Mas só para encerrar aqui esse raciocínio. Falou-se dela, não aconteceu nada, você expõe. E agora você expõe ela de novo em uma questão que é considerada pela LGPD, porque dados por escritos, também dados por escrito, informações pessoais escritas com caneta a lápis, também são informações pessoais para a LGPD. Então, ela está pedindo mais uma vez para que se violem os dados sensíveis de uma criança que já foi violada por uma jornalista que deve ser ídola desta deputada federal, certamente do PSOL, e ninguém acha estranho ficar violando, a violação atrás de violação, uma criança, porque afinal de contas, é um golpe 12 anos é uma criança. É um golpe abaixo da linha da cintura, né? Acho que numa briga, num debate público que se envolve os atores políticos, eu acho extremamente saudável. Agora, quando coloca uma criança nesse debate, isso para mim perde todo o sentido e realmente... Ainda mais quando você é antifascista. Eu acho que aí a gente tem que levar... se fosse uma criança do outro lado. Exatamente. O que você quer colocar, doutor? Eu acho que é o seguinte, Pavinato, tem que se preservar a identidade, o que tem no cartão de vacinação dessa criança, uma criança... Não só o cartão, o prontuário médico dela tem que ser preservado. Sim, isso não impede, eu acho que tem que deixar claro para quem está nos assistindo, a LGPD não é salvo-conduto para a prática de crimes. Não. Então, evidentemente, que a Polícia Federal, dado o resguardo em relação a essa documentação sensível, deve ter acesso para investigar. O que a gente está discutindo é a possibilidade, e repito aqui, a possibilidade de ter havido a falsificação do cartão de vacinação de uma criança. Quem fez isso vai ter que responder pelo crime, porque isso é muito sério. Isso não pode acontecer. Então, a LGPD, ela tem que ser aplicada, não se pode divulgar qualquer coisa sobre qualquer criança e adolescente, independente de quem ela seja filha. Agora, também não se pode fechar os olhos. A questão de se apresentar a Laura por aí não é certo, só que também isso não pode ser salvo-conduto para quem praticou. Agora, por que o Ministério Público Federal, Ricardo, que o índice de mortalidade no Brasil, especialmente no estado do Maranhão, onde, segundo o Lula, existe um problema de que tem gente que passa fome porque existem outros que comem demais, gente come lona, o Lula que falou isso. Tem gente que passa fome no Brasil porque tem gente que é glutão, que come muito. Então lá no Maranhão, que é o caso, né, um caso emblemático. Aliás, o ministro da Justiça, Flávio Dino, é de lá, né? Foi governador lá. Foi governador. É o estado com o maior índice de mortalidade infantil do país. Olha só. E as verbas vão. Lá, o SUS manda verbas, né, para tratar disso. Só que essas verbas não chegam. E a mortalidade infantil não para. Então agora está todo mundo preocupado em saber do atestado médico da Laura Bolsonaro, mas ninguém nunca se preocupou, esta do PSOL, nunca se preocupou com quem morre de mortalidade infantil, que é isso que fica. Para você ver, e importante, Renato, é que a preocupação da deputada aqui, fulana da Silva aqui, do PSOL, Luciene, ela não está preocupada com a falsificação ou não, enfim, do que a gente estava discutindo lá. Ela está expondo a criança, querendo imputar ao ex-presidente e à ex-primeira-dama que eles não vacinaram e que ela seja vacinada compulsoriamente. Então ela só quer chamar a atenção, de novo, é colocar o Bolsonaro, parece que é um terceiro turno eterno das eleições, em que nós estamos em eterna campanha, não existe um governo, o país não tem nenhum problema, os índices de desenvolvimento humano no Maranhão, no Piauí, em vários outros estados brasileiros, está tudo maravilhoso, não há problema nenhum, o problema é o Bolsonaro. Essa é a preocupação, entende? Independente de erros que, se foram cometidos, devem ser pagos, seja de que ideologia, de que partido, de que lado for. Ponto. É assim que tem que ser dentro de um Estado democrático de direito. Agora, usar a imagem de uma criança para tentar aparecer ou para tentar, dar uma pincelada no Bolsonaro novamente, é que é absurdo. É realmente inaceitável a atitude da deputada federal do PSOL, mas também esperar o quê, né? Achei que você ia falar deputada fedorenta, mas olha lá, Nelson. Não conheço. Mexer com criança,
Aí depois, lembra que antigamente se falava que os comunistas comiam criancinhas? No sentido antropofágico, né? Porque o que eles estão fazendo, eles estão mastigando. Sim. Né? A Laura Estão Bolsonaro. usando a criança para tentar Você veja, olha, prestem atenção. Aquela que era lá no Rio de Janeiro, a rainha do tráfico do Rio de Janeiro, foi posta em liberdade para que os filhos não fossem criados longe da mãe. Imagina o melhor interesse do menor, né? As duas crianças convivem com a rainha do tráfico, assim, segurança total. Nós vimos aqui, em São Paulo, no mês passado, um desembargador que tem um cara que tinha sido condenado por estupro de vulnerável porque ele namorava uma menina de 12 anos. Namorava. Você namora. Aí ela engravidou e pariu com 13. Ele foi preso por estupro de vulnerável, porque 13 para baixo é estupro de vulnerável. É assim que diz. Mas aí achou-se um jeito, aqui no Tribunal de Justiça, de liberar o pai, porque o melhor interesse do menor era ficar com o pai solto e não preso. Então ele solta um pedófilo para ficar com a criança. E aí, Ou tudo seja, pensando... aí... Ou seja, e a criança nesse país? Tem um ECA nesse país... a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a criança merece proteção especial. Nisso tudo, Pavinato, desse exemplo especificamente, né? Se o cara vai e abusa de uma criança, ele vai preso. Agora, se ele abusa da criança e engravida ela ainda, aí ele não vai preso. Parece que é menos grave o negócio, se cometer um abuso e engravidar. Veja que absurdo essa questão. Mas falando aqui do caso em específico da filha do presidente, eu acredito que seja uma politização em cima de uma criança, de uma menor, é jogar baixo na política, é rasteiro, porque alguém acha que essa deputada está preocupada com a saúde da Laura? Será que essa deputada está fazendo uma representação porque ela está muito interessada que seja uma criança vacinada? Ou você acha que ela quer aparecer numa capa de jornal, de que ela quer dar uma lacrada na internet por ser a partir de uma representação dela que o presidente pode vir a ser obrigado a vacinar a própria filha? Será que ela não quer ganhar votos, mais mandatos com isso? Isso é uma hipocrisia sem tamanho, hipocrisia em cima de jogo baixo, hipocrisia em cima de família. Por que mexe com a família de alguém? Com uma criança, uma menor de idade. Ela pode fazer política em cima do presidente, aliás, ele já é presidente, se colocou no jogo, se colocou no play, no jogo político, está, né, se dispondo a ouvir todo tipo de crítica, como é para ser quem se dispõe a isso. Mas mexer com a família da pessoa, e não só com a família, com criança, é um jogo muito baixo. Eu acredito que essa deputada, ela está perdendo a noção. Talvez não tenha filha. O outro deputado não atiçou